Fala pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um MBL News do Rio de Janeiro. Hoje estou aqui com o nosso amigo Pedrão, como sempre. Aí já é praxe o Pedrão participar do nosso programa. Fala aí, Pedrão. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Também estamos aqui hoje com o nosso amigo aqui estreando, debutando no nosso MBL News, o Rafael também, Rafael Domingues aqui, da nossa coordenação estadual. Fala aí, Rafael. Beleza, tamo junto. E, pessoal, hoje eu vou explicar para vocês aqui um esquema diferenciado que vai acontecer no programa de hoje, só para vocês já entenderem de antemão e saberem mais ou menos o que a gente está fazendo. A gente vai ter duas bancadas aqui hoje no nosso MBL News. A gente vai dividir em dois grandes blocos aqui. O bloco estadual, com essa bancada que está aqui, com o Rafa, comigo e com o Pedrão. E depois que a gente acabar de comentar os assuntos dessa semana do Rio de Janeiro, a gente vai passar para uma outra bancada, que é a bancada nacional, onde vai chegar aqui o coordenador estadual do Piauí, o Luiz Rios, e vai vir aqui também o nosso Emídio, que é o coordenador de Pernambuco, beleza? Então, daqui a pouquinho, quando a gente terminar esses assuntos do Rio, eles chegam e aí a gente vai falar de alguns temas aqui nacionais muito importantes dessa semana, que estão muito em alta aí e que são muito importantes de ser comentados, de visões diferentes aqui. A gente vai pegar partes completamente diferentes do nosso Brasil, visões completamente diferentes sobre o mesmo tema, para que vocês tenham uma análise muito boa aqui, muito completa sobre esses problemas que se puseram aqui nessa semana, tudo que está em alta aí, beleza? Mas vamos começar aqui então o nosso primeiro bloco do nosso News estadual, os nossos amigos que aqui estão. Primeiro, quero já abrir aqui falando do caos da Supervia. Hoje teve um quebra-quebra muito grande aí na estação de trem aí, né? E eu quero passar a bola para o Pedrão, que está bem inteirado sobre isso e vai dar introdução aí sobre o que aconteceu hoje, por que aconteceu todo esse problema aí, que já é praxe, né, também nos trens do Rio de Janeiro, que vivem dando problema, e o pessoal está muito insatisfeito com os serviços. Fala aí, Pedrão. Beleza, galera. Então, você, trabalhador comum, que infelizmente é obrigado a pegar o trem da Supervia todo dia você é obrigado a passar por esse martírio de pegar um trem que muitas vezes não funciona o ar-condicionado, uma qualidade horrível, pagar um valor absurdo, e mesmo assim ainda fica na possibilidade de acontecer essas tragédias que aconteceu que nem hoje. Você que é empresário da Supervia, vocês diretores da Supervia, vocês, pelo que aconteceu hoje, tinham que ser presos, porque foi falta de respeito com nós consumidores, falta de respeito com nós trabalhadores. Um trem da Supervia lotado, teve problema próximo à estação de Quintino, e obrigando os passageiros a descerem pela linha. Olha o risco. Passageiros já descerem pela linha e indo a pé até a estação de trem mais próxima. Teve vídeos de senhora de idade passando mal. Vocês, diretores da Supervia, tinham que ser... Primeiramente, você tinha que ser obrigado a ir trabalhar para o seu escritório de ar-condicionado usando o transporte que você toma conta. Isso tinha que ser obrigatoriedade sua, porque o que aconteceu hoje foi falta de respeito com a população carioca, com a população que muitas vezes usa o trem por falta de condições financeiras de pegar um ônibus com ar-condicionado ou porque não tem um carro, então obrigatoriamente usa o trem. Teve esse problema na estação de Quintino, muitos passageiros foram obrigados a descer da estação do trem e andando, correndo o risco de ser eletrocutado, correndo o risco de acontecer coisa pior. Eles foram obrigados a ir até a estação mais próxima. Só que o que acontece na Supervia? A Supervia, ela não tem um preparo para se acontecer algum problema, algum sinistro, ter uma solução rápida. Não! Então, os trens de todos os ramais ficaram parados. Japeri e Santa Cruz ficaram parados. E isso causou um quebra-quebra na estação de trem de Deodoro. Agora, o que aconteceu em Deodoro que deixou o povo revoltado é o seguinte, cara, a Supervia não tem comunicação, porque viu que parou o trem em Quintino, teve confusão em Deodoro, tinha que ter passado. Olha só, não vamos prender a população aqui. Libera, não tem dinheiro para liberar uma passagem, libera um voucher, um ticket, para a pessoa pegar o trem no dia seguinte. Mas não. Tivemos várias reclamações de passageiros que ficaram presos na estação de Deodoro. Falta de respeito, porque eles não davam passagem, não davam dinheiro. Se você quisesse ir, você ia perder a sua passagem, mas muita gente tem aquela passagem contada. Então, o que aconteceu hoje, principalmente, foi uma falta de respeito com o cidadão comum, que usa o trem obrigatoriamente. Mas você, diretor, responsáveis graduados lá da Supervia, e os graduados responsáveis em fiscalizar também o sistema de transporte público, eles tinham que obrigatoriamente usar
esse transporte público obrigatório para poder sentir na pele o que a população passa. Hoje foi a prova cabal, que é essa direção da Supervia, essa Supervia em si não presta um bom serviço. Bom, uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu vou até ler para vocês aqui, que no próprio site da Supervia ele diz aqui, ó, nós não temos uma história, nós temos várias. Temos várias mesmo, várias histórias de incidente, de pessoas aí chegando no trabalho com cheiro de sovaco, com cheiro de virilha. Não é muito legal você lidar com esse tipo de coisa, esse tipo de estresse logo de manhã para você ir trabalhar, e esse tipo de estresse que você é obrigado a passar logo depois, né, de você sair do trabalho. As pessoas, hoje em dia, se você for parar, se estressa mais nos treinos da Supervia do que no próprio trabalho, dependendo do teu dia. Não, real é um problema latente esse dos trens no Rio de Janeiro. A gente falou aqui e alguns news atrás que eles estavam querendo solucionar esse problema dos trens no Rio de Janeiro, mas qual é a grande solução que os deputados encontraram para solucionar o problema do transporte com trem no Rio de Janeiro? Nós temos que não privatizar, não trocar a empresa concessionária, trocar a Supervia por uma outra que preste um serviço decente. Não, nós precisamos estatizar o sistema de transporte de novo aqui no Rio de Janeiro, para que o governo tome conta, porque o governo toma conta de tudo muito bem, né? Como a gente sabe, tudo que é estatal funciona, que é uma beleza. Então, meus amigos, é lamentável. Novamente, essa questão dos transportes, tanto ônibus, quanto táxi, quanto trem, tudo é uma máfia no Rio de Janeiro. Tudo passa por um pequeno grupo de empresas, às vezes uma empresa só, que é um grande monopólio, né, que fica tudo na mão de uma empresa só, e não tem fiscalização. Se o governo, que é quem dá o contrato para essas empresas, e o contrato dessas empresas é muito mal feito. A gente já tentou levantar aqui o contrato da própria Supervia, e é assim, uma excrescência. Você não consegue nem entender o que está escrito ali, você simplesmente não dá para ler o texto. Então o cidadão assim, fica completamente cego sobre o que está sendo tratado ali, sobre quais são os termos do contrato. E a intenção é essa mesmo, é que não seja algo que vai ser fiscalizado. Só entregue na mão dessa máfia dos transportes e larga para lá. A população que se vire, os serviços vão ser prestados como for, porque não há uma cobrança expressa das autoridades para que o serviço seja de qualidade. Então, simplesmente, a população fica à mercê desses grupos de interesse e de influência com os políticos que detêm o poder de fazer essa mudança. É lamentável a situação aí, como disse o Rafael, a gente já passa por cada perrengue aí para conseguir sair da nossa casa, chegar no nosso trabalho, fora a situação da segurança pública, que muitas vezes a gente é assaltado nesses próprios trens, isso tem que ser dito, e ainda por cima, você no meio do transporte tem que descer para poder ir andando pelo trilho, para poder conseguir chegar na próxima estação, se atrasar no seu trabalho, e eles não fazem o básico para manter qualidade no serviço, como já é esperado, né, de uma empresa que detém um monopólio. Lamentável. Mas deixando um pouco essa questão dos trens de lado e partindo aqui para uma outra questão agora, queria falar sobre a campanha que está sendo iniciada aí, uma iniciativa da LERJ, no caso, né, que é a campanha de prevenção da DST. Na verdade, isso é algo que eu achei que já existia, mas pelo jeito não. É uma iniciativa do deputado Márcio Canella, que agora prevê que a partir do 8º ano, do ensino fundamental, no caso, tanto nas escolas de redes públicas e privadas e também nos hospitais, vai começar uma campanha justamente de prevenção da DST. A gente sabe aí que os jovens estão cada vez mais cedo iniciando a atividade sexual. Muita gente diz que é a cultura woke, né, que fica tentando sexualizar as crianças, os jovens, mas eu acredito que isso é um advento também da internet. Hoje em dia as pessoas têm acesso a tudo muito fácil na palma da mão, e justamente por esse acesso muito fácil, na puberdade, as pessoas ali, com cabeça de minhoca ainda, né? Crianças, jovens adolescentes ali, que estão com a testosterona a 1000
já começam a prática desde cedo. Então, mais ou menos aí, são 4 milhões de jovens sexualmente ativos por ano, jovens assim, a partir do 8º ano mesmo, e no total aqui no apanhado de 12 milhões de pessoas com DST, pelo menos um terço é considerado jovem, ou seja, a pessoa abaixo de 25 anos de idade. E é justamente esse o público que o projeto do Márcio Canella visa atingir. É um projeto muito virtuoso, na minha visão. Realmente não há prejuízo em um projeto como esse, é um projeto de prevenção. Então, para mim, é um grande ganho e é um projeto muito acertado de levar para frente, dado tantos projetos terríveis que os deputados perdem tempo fazendo, menção honrosa à tia de cachorro-quente e coisas dessa pegada. Pelo menos alguém teve uma boa iniciativa e colocou um projeto como esse, justamente de prevenção para, assim, vamos dizer a verdade, para diminuir a carga que fica na nossa saúde pública, que já é muito sobrecarregada, justamente ir nessa direção de tirar um pouco o peso do Estado pela prevenção. A prevenção é o melhor remédio, certo? Então, eu quero passar a bola aí para o nosso Pedrão também, para falar um pouco sobre esse projeto do Márcio Canella aí. Fala comigo, Pedrão. É um projeto que visa divulgar a informação. A informação correta pode salvar vidas, né? E esse projeto de lei, aqui o Igor ele praticamente resumiu tudo. É um projeto para poder deixar uma campanha contínua contra a desinformação, porque o DST ele ataca não só jovens, mas tem bastante adultos também que, por falta de informação, que eles ficam à mercê dessa situação, desse problema, dessa doença, porque eles não se informam, não tem uma divulgação correta. Salvo me engano, tinha um determinado período do ano curto que se faziam propagandas contra o DST, mas agora, mediante esse projeto, vai ser uma propaganda contínua durante o ano inteiro, que visa propagar a informação da prevenção e divulgar também as maneiras corretas que você tem que agir para se prevenir contra todo tipo de doença sexualmente transmissível, né? Então, um projeto válido, a gente só tem aqui a parabenizar o excelentíssimo senhor aí pelo projeto, né, chefão? Finaliza aí. É uma coisa bastante importante, né? Você trouxe para a gente um dado bastante importante, né, Pedro? Dos índices de DST que aumenta principalmente entre as pessoas idosas, né? É o índice que mais aumenta, né, no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, mas é o índice de DST entre pessoas com mais de 50 a 60 anos de idade. Isso é um índice, na verdade, bem alarmante. Em compensação, tem uma coisa boa, né? Que eu tô dando uma olhada nos dados aqui. Eu dei uma olhada nos dados da Unicef aqui, no site rapidinho deles aqui, mas deu para ver, por exemplo, que o índice de adolescentes grávidas deu uma diminuída considerável no Brasil, né? Assim, quando você para pensar em adolescentes grávidas, no caso, não é uma diminuição que eu, pelo menos, acho bastante considerável, né? 0,64, não é? Eu acho considerável do padrão de vida das pessoas que são afetadas por isso, é um número considerável, né? Porque, tipo assim, quem nunca conheceu uma adolescente na época da adolescência que estava grávida aí, né? Eu, por exemplo, tive amigas próximas que engravidaram na adolescência, que hoje têm filhos praticamente na mesma idade, com diferença de 12, 13 anos de idade, entendeu? Por exemplo, eu conheci uma menina, não é? E era minha vizinha, que ela engravidou com 13 anos. Cara, isso eu te garanto que não foi por falta de... Falta de informação, né, falta cara? de informação, exatamente. É a mãe supervisionando. Boa parte desse tipo de coisa tem que vir da família também, né? Tem que ficar atento E aos detalhes. o Estado junto com esse projeto, ele vinde a poder divulgar mais a informação da prevenção contra todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis. Sim, com certeza, com certeza. A gente tem que ficar atento, porque muitas pessoas falam somente da AIDS, né? Olha, a AIDS, né? Mas a gente não leva em consideração doenças como a gonorreia, como sífilis, cara. Sífilis matou gente pra caramba ao redor do mundo. Tipo, desde sempre. A gente tem pessoas que morreram de sífilis, pessoas famosas que morreram de sífilis. Não é? E por quê? Falta de prevenção, né?
É óbvio que a gente não vai fazer uma comparação, seria até um anacronismo a gente fazer uma comparação, por exemplo, das pessoas do século XIX, do século XVIII que morreram de sífilis com as pessoas de hoje. Mas hoje sífilis tem tratamento, né? E as pessoas têm que estar alerta com esse tipo de comportamento, né, sexual indevido. Buscar se informar, entendeu? Carnaval tá chegando. É quando explode o índice de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Não, é verdade, como você falou aí, Carnaval é onde dispara todos os índices de DST. Também essa questão que você levantou dos dados das pessoas mais velhas que caem também na DST. Isso tudo é um problema e que esse projeto visa prevenir. Porque quando a pessoa, desde jovem, ela é bem informada sobre o que é uma DST, como você contrai essa DST, essa pessoa vai crescer já entendendo o que é essa doença e já entendendo como essa doença se transmite. Essas pessoas que vão crescendo e vão se tornar idosas, a tendência é que os índices caiam conforme o tempo vai passando e essa campanha se torna permanente também. Essas pessoas idosas que hoje contraem DST certamente não tiveram acesso a esse tipo de informação quando mais jovens. Então, realmente é um projeto muito virtuoso e eu espero que seja levado para frente aí, que seja implementado o mais rápido possível. Bom, deixando aqui o que interessa de lado, os projetos virtuosos, projetos muito bons, vamos passar aqui agora para um assunto bem curioso, na verdade, que nos chamou a atenção na pauta dessa semana da Alerj, que é a concessão de uma das maiores honras que se pode ganhar no estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes para o Xandão, para o ministro Alexandre de Moraes, que foi premiado pela Alerj por iniciativa do deputado André Siciliano, da Marta Rocha, da Zeidan Lula, dentre outros aí, uma série de deputados que, enfim, feriram essa menção honrosa, essa medalha de honra Tiradentes para o Xandão. E, assim, é muito perigoso a gente falar de Xandão hoje, falar dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, tem se tornado cada vez mais andar na corda bamba, o que é um negócio assim bizarro, porque nós somos cidadãos comuns. Teoricamente, todas essas instituições, claro, nós devemos respeito às instituições, mas nós, como cidadãos comuns, podemos dialogar sobre essas instituições, podemos falar mal das nossas instituições e exigir melhoras, certo? Então, hoje, vendo tantas pessoas, tantas empresas, tantos influenciadores sendo severamente punidos por tecer críticas a ministros, a atuação dessas pessoas, a gente fica até um pouco temeroso sobre o que vai falar, mas eu vou ser aqui bem político e tomar cuidado com minhas palavras. A única coisa que eu queria colocar é que, para mim, é muito curioso que essa medalha tenha sido dada ao Alexandre de Moraes logo que finalizou as eleições, e finalizou as eleições com a vitória do Lula. Porque na própria justificativa do projeto, dentre outras qualificações que colocaram lá, que o Alexandre de Moraes é maravilhoso, que tem uma vida incrível, com muitas conquistas e realizações, uma das coisas que está ressaltada na justificativa do projeto é justamente que ele agiu de forma a inibir as fake news, de tornar o processo democrático das últimas eleições muito liso, muito transparente, de ter coibido figuras de ficarem espalhando informações que não coincidiam com a verdade, que resultou, no fim das contas, na vitória do candidato Lula, que é bem curioso, né? Justo que acaba as eleições, ele ganha essa honraria que antes não havia ganhado até então. E, assim, eu acho que alguns dos nossos ministros do Supremo se perderam meio dentro do papel ali deles, porque a Suprema Corte, no caso, é responsável somente por garantir que a nossa Constituição será cumprida, ou seja, garantir a constitucionalidade dos projetos e tudo mais. E hoje em dia a Corte age assim de uma forma muito ostensiva. A Corte às vezes legisla quando não deve legislar, age de forma assim que está completamente fora das prerrogativas iniciais de quando
os três poderes foram fundados. Então, eu acho que realmente uma honraria a qualquer um ministro que está no Supremo hoje. Não, assim, eu, pessoalmente, CPF, não daria uma medalha a nenhum deles, porque eu acho que eles estão completamente fora da caixinha dentro de algumas das suas decisões, discordo de muitas, mas, enfim, os nossos deputados da LERJ acharam que era justo que o Alexandre de Moraes ganhasse essa premiação. Bom, eu acho que a gente tinha que chamar esse título, né, a medalha Tiradentes, de medalha das pessoas que não merecem. Porque tem uma porção de pessoas que receberam esse título, que é a honraria mais importante do nosso estado, que realmente não merece. Uma coisa muito curiosa aqui é que o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, ele tem essa medalha, né? Ele é uma das pessoas que possui esse título, e a sua esposa também. Uma coisa que é muito curiosa é que se um dia eu for presidente da República, eu vou nomear a mim mesmo para ganhar essa medalha. Por quê? Porque eu mereço. E a minha mãe também. Ué, afinal de contas, a minha mãe me gerou. Honraria maior do que essa é possível de ter? Claro que não. Gerou um homem capacitado para estar ali, um homem com total prerrogativa de estar ali, entendeu? Então, eu acho muito justo eu dar esse título para minha mãe, para minha futura esposa, né, que tem que me aturar no dia a dia e me ouvir reclamar dos problemas da vida, etc. Né? Onde já se viu, cara? Você dá uma medalha para uma pessoa, né, que tá ali no seu círculo social, por quê? Porque eu quero dar, e ponto. Não é por merecimento, não é nada meritocrático, né, que é uma coisa que a gente, dentro do Movimento Brasil Livre, acaba defendendo bastante, a gente acredita nesse ponto, né? Mas eu estou dando uma das pessoas aqui, né? Mas também você tem que levar em consideração que a medalha também já foi dada para clubes brasileiros, como o Bangu, o Vasco da Gama, o Flamengo. É claro que faltou, dado para o meu Fluminense também, né? Porque ninguém é de ferro, né? Mas eu não podia deixar de fazer essa piada, tá, gente? Desculpa, eu não pude resistir. E só para finalizar isso aqui, a gente sabe também, né, que embora os deputados tenham aceitado dessa honraria para Alexandre de Moraes, né, só prova também que o Alexandre de Moraes, nosso excelentíssimo ministro, tem um ego maior do que a capacidade dele de fazer um julgamento justo. Vou ser bem breve no comentário. O que acontece? A medalha Tiradentes, ela é a principal honraria que o Estado pode dar por uma pessoa. Nós tivemos uma pandemia esse ano. Agora eu pergunto para você, algum enfermeiro, médico, cientista, alguém da Fiocruz foi cogitado sequer a ganhar uma honraria dessa? Agora vamos lá, teve esse caos na Supervia. Agora eu vou fazer um breve pensamento fora da caixinha. Imagine quantas professoras, quantas educadoras que estavam indo ensinar as nossas crianças, que fazem isso por amor, para prestar um serviço para o bem do nosso Estado. Quantas dessas pessoas não tiveram condições de poder exercer sua profissão hoje, que mereciam, sim, ser homenageadas pelo nosso Estado? Pegava uma para representar todas. Não. Eles preferem pegar a principal honraria que a gente tem para passar por uma pessoa para dar para o excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É um cara que ele gosta de título, ele gosta de honraria, ele gosta de ser endeusado, tá? E a gente pega uma coisa importante, sublime, que é a principal honraria do nosso Estado, e fica dando para pessoas aleatórias, que se torna uma coisa assim, sem valor. Banal. Banal. Se torna uma coisa banal. E é triste ver a principal honraria do nosso Estado nunca ter ido para uma professora, nunca ter ido por um policial, nunca ter ido por um enfermeiro, por um médico. Não. É só papa, é só time de futebol, é só político. Político não tinha que receber medalha nenhuma, não. Político está lá para fazer a obrigação dele, que é servir, para fazer um bom serviço. Sim. Pois é. Entendeu? E outra coisa, o juiz tem que julgar. E ponto. Simples assim. Valeu, Igão. É isso aí. Realmente não há sentido nenhum ficar entregando medalha a todo mundo. Eu acho que se todo mundo tem uma medalha, ninguém tem uma medalha, porque a medalha perde seu valor simbólico. Todo o valor dessa medalha não está no valor real, por quanto dinheiro você consegue vender ela. É um valor simbólico, é uma honraria. E se você começa a entregar uma honraria desse nível, histórica na nossa Câmara, você entrega para qualquer um. E não estou falando que
o Alexandre de Moraes é qualquer um, mas já foram citados vários aí que receberam a medalha sem motivo nenhum. Realmente o negócio fica banalizado, tipo, não perde seu sentido de existir. Eu acho que realmente quem tem que ser dado para quem merece. E tem gente que merecia mais, vai, essa medalha aí. Vamos para o próximo assunto aí, que isso aqui me irrita profundamente. Então, voltando aqui um pouco para coisas que realmente interessam, tá rodando um projeto aí também, que é do deputado Valdec Carneiro, que visa fazer um ajuste aí, um ajuste muito do justo, na verdade, que é a implementação de cursinho pré-vestibular para alunos de escola pública. A gente sabe que o nosso ensino público é lamentável, é ridículo. O cara que pega desde o comecinho, desde a pré-escola, na escola pública, por falta de condição, vamos falar a verdade, falta de condição, a maioria da nossa população hoje não tem condição de pagar R$ 400 de mensalidade numa escola particular. Eu falo isso porque eu, particularmente, estudei a minha vida toda em escolas particulares, apesar de ser filho de um pedreiro com uma dona de casa. Meu pai ralou muito para pagar uma escola particular para mim. E, assim, é lamentável o quanto que a gente sofreu, né, em questões familiares, financeiras, para que ele pudesse manter aquele compromisso que ele fez consigo próprio e também conosco, né, para manter um ensino que ele julgava bom, né, de qualidade, que é um ensino particular, para que eu conseguisse me formar e ter um aprendizado acima dos demais, né, do pessoal da comunidade ali onde eu morava. Então, boa parte das pessoas não conseguem manter as contas e pagar uma escola particular para os seus filhos, ficar à mercê do ensino público, que é muito ruim. O cara que pega desde o comecinho na escola pública não consegue passar no Enem, a não ser que seja muito dedicado, assim, fora do normal, que estude em casa, pela internet e tal. Estou falando aqui de ensino da escola. Na escola, o cara não consegue ter acesso ao vestibular e passar com boas notas só com o que aprende por lá, até porque muitas vezes nem tem aula, o professor não vai, tá? Terrível, terrível. Só que tem um grande problema nesse projeto, porque apesar de dar esse cursinho, esse pré-vestibular para o pessoal que estudou de escola pública, é somente, e é aqui que mora o pulo do gato, é somente para o pessoal que se formou no ensino médio no ano de 2020, quando estava rolando a pandemia, a gente estava no auge da pandemia e tal, o pessoal não conseguiu fazer o vestibular e tal, não teve nem aula presencial. Aquelas pessoas que se formaram em 2020 teriam acesso a esse pré-vestibular aqui, mas os demais não. Simplesmente tipo, o que está na justificativa do projeto é para mitigar os prejuízos da pandemia neste ano. Eu acho que justamente não há um cursinho pré-vestibular fixo para todo mundo, ostensivo, para todo mundo de todos os anos e tal, por conta dos prejuízos, vamos botar aqui entre aspas também, prejuízos financeiros, porque a nossa folha de pagamento está muito onerada e a gente não consegue bancar cursinho vestibular para todo mundo do ensino público estadual hoje. Então ficou limitado somente a quem se formou em 2020. Fala aí, ô Pedrão. Então, Igor, vou ser bem breve. O que a gente entendeu aí com esse projeto é que eles queriam meio que dar compensar o prejuízo de 2020, né? Porque não teve aulas presenciais, teve muito poucas, né, em questão da pandemia. Mas vamos lá, vamos dar uma mastigadinha nesse projeto aí. A ideia poderia ser maravilhosa se implantasse assim para direto. Você chegou no ensino médio, você concluiu o seu ensino médio, aí você continuaria. Porque o que acontece? O curso pré-vestibular é para você se preparar para você fazer um vestibular, para você procurar fazer uma faculdade, se formar naquilo que você deseja, naquilo que você almeja. Só que parece que os nossos políticos, eles não se interessam em investir em educação. Entendeu? Parece que não é vantajoso para eles investir em educação. Parece que eles querem incentivar que a população permaneça burra, que a população permaneça inapta, entendeu?
que ele termine o ensino médio dele, muitas vezes, que nem o meu caso, que eu tive que abandonar a escola cedo porque eu tive problemas pessoais, aí eu tive que fazer o NEJA. O NEJA é aquele, hoje em dia acho que é EJA, não sei, é aquele ensino médio supletivo. Mas eu fui ensino lá, para jovens e adultos. Eu fui lá, eu finalizei meu ensino médio, só que tem muita gente que, assim como eu, que já é adulto, terminou o ensino médio por essa possibilidade, almeja, sim, fazer uma faculdade, só que não tem um incentivo, porque a gente é obrigado a entrar no mercado de trabalho assim, ou você entra no mercado de trabalho, ou você passa fome, e como você está trabalhando, você perde meio tempo, mas você ainda tem aquele desejo de fazer uma faculdade, e você não tem um auxílio do governo, um auxílio do Estado. Se a gente pesquisar, tem vários tipos de cursos, sim, gratuitos, que se a gente pesquisar, a gente acha. Mas não tem um programa estadual de desenvolvimento da educação. Não existe. Visando um curso pré-vestibular preparar milhares de adolescentes e até adultos que terminam o ensino médio, que queriam, sim, continuar a estudar. Aí fica parado nessa situação e fica esse estagnado aí. Porque se termina o ensino médio, automaticamente já vai para o mercado de trabalho. Mal sabe nem interpretar um texto. Né, Rafael? Pois é, cara. Desculpa ter te cortado, que eu só queria poder complementar o que você estava falando lá. Não, Eu vim do ensino público, né, cara? Eu estudei até o começo, o ensino fundamental em colégio particular, e me formei, né, no ensino médio em colégio público. Eu também fiz o EJA. Eu abandonei a escola também, porque eu tive culpa no cartório, eu não queria nada. Eu era um cara completamente desinteressado pelo modo como a escola lecionava, etc. Então eu posso falar com propriedade, porque eu vim no ensino médio público, né, cara? E foi bem doído, não é? Tudo sucateado, as condições paupérrimas. Foi muito triste, né, ter que presenciar e experienciar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu sou uma prova de que se você se esforçar, você consegue. Entendeu? Óbvio que a gente não vai ser leniente e não vai ser leviano com as coisas do jeito que estão, mas, ao mesmo tempo, também eu tive a oportunidade de trabalhar por um tempo com o ensino público, né, antes de eu retornar ao Rio de Janeiro, e vi, cara, como que o cidadão também não dá valor para o recurso que é depositado, não é? Para o recurso que é dado para a educação do Estado, entendeu? Eu apliquei a prova do Enseja, apliquei a prova do Enem, não é, junto com uma pessoa que me indicou para trabalhar lá, e, cara, a quantidade de abstenção é gigante. É gigante. É muito grande a quantidade de pessoas que se inscrevem para fazer a prova e não vai fazer a prova. Entendeu? Isso requer muito dinheiro, cara, para poder fazer isso. E é terrível, é tenebroso como as próprias pessoas que poderiam estar usufruindo daquilo, não usufruem daquilo por mero desinteresse. Entendeu? A gente também não pode tapar o sol com a peneira. Entendeu? A gente tem que tocar na raiz do problema. A gente, em algumas situações, não estou dizendo que todas, tá? Tem os recursos, mas não tem o gerenciamento adequado desses recursos. Entendeu? Não adianta você ter uma pilha de escada para subir o muro se você empilhar as escadas uma em cima da outra. As escadas têm que estar de pé para você poder atravessar o muro. Entendeu? Muitas pessoas falam em investimento na educação, investimento, investe, está faltando investimento. Não tá, cara. Não nesse caso, por exemplo, das escadas empilhadas, entendeu? Tá ali. Você, como cidadão, tem que se preparar para colocar a escada de pé, cobrar o seu vereador, cobrar o seu prefeito para colocar a escada de pé da maneira que tem que ser. Entendeu? E o pré-vestibular, né, que está sendo colocado aí por causa da pandemia, cara, isso é um absurdo. Não é só porque passou um ano fora aí do ano letivo que as pessoas que passaram desse período não vão poder usufruir. Além do mais, a gente pode propor situações mais adversas, onde pessoas como eu, como você, ou como você, Pedro, podemos também nos voluntariar para dar aula em pré-vestibulares em igrejas, em centros esportivos, em clubes,
Que é uma iniciativa bacana, mas que as pessoas também não falam disso. É verdade, o que mais falam, na verdade, é aquela velha história que a gente escuta da esquerda. Gasto com educação não é gasto, é investimento. E aí vira um poço sem fundo, onde você vai jogando dinheiro, joga. E é o que o Rafael falou, não falta dinheiro, falta a aplicação desse dinheiro de forma adequada, de forma correta. E aqui a gente falou da qualidade do ensino, que a qualidade do ensino é muito ruim e tal, mas às vezes não é culpa dos professores também, né? Muita gente atribui essa culpa aos professores, mas às vezes os professores são vítimas também dessa má distribuição do dinheiro, da má gestão também por parte das instituições de ensino, e às vezes não é da instituição de ensino também, por isso que cada caso é um caso. Às vezes é má distribuição e má gestão dos entes que cuidam da grana, ou seja, as prefeituras, o governo do estado. Então a gente tem que saber qual é o problema de cada caso para saber a quem cobrar da forma correta. Mas eu realmente não acho que falta dinheiro. O nosso investimento em educação já é o dobro de muitos países que estão infinitamente acima da gente no ranking do PISA. Então, assim, é só organizar direitinho que vai dar certo. É falta de gestão, é o que falta. Mas é isso aí, meus caros. Aqui a gente termina esse primeiro bloco aqui, que é o bloco de notícias nacionais. Quero me despedir aqui da nossa bancada de amigos, mas fique aí, não feche o vídeo ainda, a gente vai para o nosso segundo bloco, que é o bloco de notícias... Opa, eu falei nacionais agora, mas essa daqui é o bloco de notícias estaduais, a gente vai para o bloco de notícias nacionais agora, mas me despeço aqui e agradeço demais a participação do Rafael, também do Pedrão aí, que muito acrescentaram ao nosso MBL News de hoje, com certeza estarão aqui nos próximos também, enfim, para trazer essas novidades aí que vocês não têm muito acesso através de vias normais, porque hoje em dia ninguém mais fica abrindo jornal para ler nada, as pessoas querem a notícia mastigada e fácil de consumir, já com uma opinião também em cima, né? Essa questão opinativa que a gente traz aqui é muito interessante também, então fica aí com a gente nos próximos news também. Já se inscreve no canal e tudo mais, e continua com a gente, que a gente vai iniciar um outro bloco agora para falar de notícias nacionais muito importantes da semana. Falou aí, meus caros, Rafa e Pedrão. Tchau, gente. Valeu, rapaziada. Tamo junto. O bagulho tá doido, o processo tá lento e o barato tá louco. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Falou, muito obrigado. Vamos pro próximo bloco.